Oi, amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Eu aqui de novo, né, nesse canal que tem o nome de Fala que Você Segura. Então, aqui é um canal que a gente trata espiritualidade. Então, eu vou falar da terra, eu vou falar do céu. Eu sou uma entusiasta do comportamento humano, porque entendi que sem o meu autoconhecimento eu não tenho como alçar voos maiores. Eu não tenho como partir para uma evolução se eu não busco em mim primeiro me melhorar. E não tem como fazê-lo sem o autoconhecimento. Por isso, resolvi trazer histórias nesse canal, porque a história do outro nos ajuda, meus irmãos. Ainda que não seja numa integralidade, mas determinados traços. Se observarmos, se desejarmos, podemos muito aprender com os outros, porque estamos aqui para isso, juntos e misturados. E como aqui é um canal de espiritualidade, né, que é o que me encanta, o que me fez, através de estar entendendo a espiritualidade, me fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais compreensiva, eu quero estar sempre livre aqui para falar daquilo que eu acredito, para trazer histórias de todas as religiões, porque eu há muito tempo deixei esse preconceito de lado, né? Me cabem todas? Não. Frequento todas? Não. Mas tenho um profundo respeito por todas elas. E a história de hoje, ainda que você não aceite, ainda que você não acredite nesse momento, mas para mim é muito claro de que a morte ela não existe, de que não faz sentido nós levarmos toda uma vida, né, amando filhos, marido, mãe, pai, e depois simplesmente com a morte acabou, ninguém vê mais ninguém. Então eu não acredito nisso. Desde muito nova, sempre busquei, eu não me conformava com isso. Por isso não fiquei em algumas religiões. A história de hoje, corroborando, eu vou explicar mais detalhadamente mais na frente, é a questão de que a gente está sempre incentivando aqui das pessoas falarem, das pessoas se colocarem. E é lógico que existe, né, uma complexidade de situações. A história de hoje é de uma companheira que ela simplesmente, em um determinado ponto da vida dela, ela negou a mãezinha dela. A gente não vai entrar muito nesses detalhes. E sempre falamos aqui muito da questão do não julgamento. Não estamos aqui para julgar ninguém, porque não temos essa capacidade. Até porque é um dito de Jesus, que Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Não julgueis para não ser julgados. Então, quem é que aqui pode atirar pedra? Nenhum de nós. E ela simplesmente negou a mãe dela, né? Ela, perante o esposo, ela fez lá uma trama, dizendo que aquela mãe que estava ali não era dela, expulsando da casa dela. E ela diz mais ou menos assim: atirei-lhe ao rosto frases cruéis, para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade, pretendendo elevar-me no conceito do homem que me desposara. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e de compaixão que me lançou a despedir-se. A mãe dela, quando ela fez isso, não se queixou e não reagiu.
Apenas contemplou-me, diz a moça que estava ensandecida, provocando essa situação. Tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Só o que acontece? Ela desencarna, a mãe e ela. Morre, né? Morre ali as duas. A mãe morre primeiro, depois é ela quem morre. E o que acontece? Quando nós estamos sempre falando aqui a questão de você falar. Quando já trouxemos aqui em outros vídeos, em literaturas e pessoalmente, vendo pessoas falarem assim, mas se eu tivesse aqui mais um tempo com ele ou com ela, eu ia falar um monte de coisas que eu estava precisando falar. Eu ia dizer, por exemplo, o quanto eu a amo ou o quanto eu amava. Quando entende que a morte, que o desencarne é encerrado ali. Quando entende que a vida com a morte ela cessa. E já vimos várias pessoas caírem num quadro de depressão. Então, essa história acontece no plano espiritual. Esta filha que faz isso com a mãe, ela também desencarna. Mas ela desencarna num quadro de profundo remorso. Que graças a Deus, é isso a vida. Por isso que não estamos aqui para julgar ninguém. Ela entrou em arrependimento. E quando ela chega no plano espiritual, né? Os benfeitores, os trabalhadores de Jesus, de Deus, estão ali a acudi-la. Estão ali a acudi-la, meus irmãos. Porque somos todos filhos de Deus em evolução e desprovidos de muitas informações. Porque muitas das vezes estamos mergulhados num corpo levando tão somente uma vida material. Achando que nós estamos aqui para trabalhar, para comer, para comprar, para passear, para fazer sexo e mais nada. Não nos alimentamos da vida espiritual. E quantos desastres vemos? De informações da espiritualidade, nas literaturas, onde tratam esses assuntos, dentro e fora da religião, porque a ciência vem avançando, falando da questão da espiritualidade, falando da experiência de quase morte, tem vários livros e artigos aí falando disso. E aí, quando nós sempre trazemos aqui no canal a questão de você falar, de você não engolir sapo, de você se declarar, a questão do perdão, sabe, que é tão ainda difícil para nós, que ainda é tão complexa, nós não gostarmos de pedir perdão e também de não perdoar. E o perdão, ele também é complexo. De outra vez, e vamos falar disso. É muito do entendimento de cada um, né? Já ouvi várias coisas a falar do perdão, mas é um processo que a gente vai precisar resolver para não adoecermos. E, meus irmãos, todos nós, em algum grau, machucamos, magoamos pessoas. E as pessoas também fazem isso conosco. Por isso também a questão da autorresponsabilidade, né? De nos aprumarmos diante da vida para não deixarmos o outro fazer conosco o que eles desejam. Porque a maldade ainda existe sim nesse mundo. A maldade ainda grita, ainda tem sim. Muitas pessoas aqui ainda querendo, né, o mal das outras. Existe sim. Então, quando ela chega lá, ela quer porque ela quer falar. Ela quer porque ela quer se confessar, porque ela já não aguenta mais.
Essa história está no livro Ação e Reação. Um livro maravilhoso. E aí ela está muito, muito desesperada. Ela quer porque quer confessar. Ela não quer encontrar a mãe dela, sabe? Sem antes ela, segundo ela, ter pago tudo que ela fez. Ela está num processo grande de arrependimento. E por que nós sempre trazemos aqui a ferramenta tão importante que é você falar, né? A vida nos chama, a vida nos chama. Eu já falei aqui no outro vídeo de uma pessoa que queria me ver porque ela ia partir para o plano espiritual. Essa pessoa, no caso, ela não aceitava muito a questão da vida após a morte, mas era meio que um contrassenso. E na cabeça dessa pessoa, essa pessoa ia dormir para sempre. E está tudo bem, porque a gente precisa respeitar as verdades do outro. Não são minhas, mas são delas, são das pessoas. E a gente precisa respeitar. A gente pode até conversar, mas se a pessoa não interessa a ela, a nossa maneira de pensar, a nossa conduta, a gente tem que se recolher e cuidar da nossa vida. Mas, olha só, o que eu queria trazer para vocês, que os benfeitores, né, falam entre eles em relação a ela, né? Um dos trabalhadores de Jesus pergunta assim para o outro, né? Porque ela está ensandecida. Ela quer falar de qualquer jeito. Ela não está mais suportando aquela dor do que ela fez, do remorso, né? De pedir perdão. Olha, você me perdoa. E a mãe já perdoou. Né? E a mãe já perdoou. A história é linda. Mas ele diz assim, e por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Ele pergunta ao colega intrigado, porque o colega sabia mais do que ele, né? Não é assim na nossa escala, a gente sabe um pouquinho mais do que alguém, outras pessoas sabem mais que nós, e essas pessoas que sabem mais que nós vamos ali buscando para aí nós irmos nos asserenando diante dos conhecimentos. Ainda essa semana estávamos no estudo e uma companheira, ela se declarou, nossa, eu estava em depressão, eu estava muito doente, eu estava com muita dificuldade de dormir, eu estava num inferno astral. E à medida que eu comecei a estudar, à medida que eu fui vendo palestras, para entender o meu quadro que estava acontecendo comigo, olha, você acredita que eu diminuí os remédios? Que eu estou me serenando porque eu estou compreendendo o que está acontecendo comigo. Olha como tem me ajudado os estudos. Olha que maravilhoso isso. Por isso falamos, gente, com vocês. Tem muito material no YouTube, graças a Deus. Mas ela também falava, poxa, tem tanto material bom e as pessoas quase não veem. Mas você vai assim, ela ainda falou assim, né? Numa bobeira e está lá milhões de visualizações. E está tudo bem com isso. Porque eu também me divirto a beça no YouTube. Mas nós precisamos desses momentos de reflexões. Porque a alma está sempre nos convidando ao crescimento. Bom, e em cima da pergunta, né? Quando ele faz isso, ele faz essa pergunta, por que motivo? Aí o companheiro responde para ele, né? É fenômeno comum. É o que nós falamos, gente. É comum. Essa questão que eu falei do sepultamento, ou a pessoa foi para um outro país, a pessoa deixou de falar, a outra tentou, mas a outra não quer mais retomar aquela relação, né? E cada um que sabe do seu cada um, mas nós vemos sim. E aí ele diz assim, fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora
estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta de que lhe maculou a vida. O espetáculo feria-me no fundo. O companheiro fala, a rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Então, não havia males ocultos na terra. Não. Tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, elas são escritas no livro da vida, nos diz a espiritualidade. É como Paulo de Tarso também nos trazia. Há uma nuvem de testemunhos a nos olhar. Não com o dedo de acusação, porque uma hora vamos todos reaver, todos os nossos equívocos, porque somos mais ignorantes do que maus, graças a Deus, a grande maioria. Então, olha que profundo isso. E todos vamos chegar nesse quadro dela, né? Talvez muito de nós já não tenha mais esse coração, né? Mas muitas das vezes nós não nos conhecemos, meus irmãos. Tomamos atitudes, ainda que até nos assustamos conosco. Por isso a importância, sabe, de nós nos conhecermos. E aí, eu também trouxe, né, aqui na Bíblia, no versículo 26, no item 18 e 19, uma fala de Provérbios que diz assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, à medida que eu me elevo no entendimento das buscas dos conceitos de Deus, eu vou tendo responsabilidade com a minha conduta. Muitos de nós não valoramos a fala, não valorizamos essa ferramenta tão importante, que em outros companheiros são caçadas, por diversos motivos, e também não vamos falar disso agora. Lembramos que a gente pode tirar as pedras das mãos e refletirmos, irmos para uma outra ótica. Em realidade, todos nós temos em essência Deus, porque fomos criados por Deus. Somos sua imagem e semelhança. Estamos aqui para uma evolução. Então, quando ele diz, quantas vezes nós vemos isso? Às vezes as pessoas nem que se assumem. Eu fiz porque eu estava brincando. Tem certas brincadeiras que não cabem mais. Porque você sabe, no fundo você sabe o que você está fazendo, como você pode proceder, né? Ela caiu nesse quadro, né, de remorso, que ela se arrependeu. Eu acho que é sempre um estágio doentio, quando nós nos equivocamos em relação à vida. Não dá para nós fecharmos esse diagnóstico, né? Porque só quem julga é Deus. Porque se Jesus fala, não julgueis para não ser julgados, ele também não julga. Mas a Deus tudo cabe. E tudo com Deus é a nossa intenção. E aí eu ainda trouxe aqui uma outra fala corroborando, né? Hoje é um dia assim, mais dos artigos, de livros, falando do poder da fala. Falando de que quando você fala, você se cura. Ou então você adoece. Nós falamos de uma fala assertiva, né? De uma fala para edificar, de uma fala para ajudar. Por quê?
muitas das vezes não aguentamos numa discussão. Todos nós, tem dia que a gente não acorda bem, tudo bem. Mas estamos sempre falando aqui, à medida que a gente vai se serenando, a gente também vai educando, né, esse comportamento, essa emoção. Mas, quando nós vamos nos fortalecendo com Deus, a gente vai melhorando. A gente parte para uma discussão sadia. Sempre falar, gente, sempre falar. Uma e outras vezes, o silêncio é uma fala, é o melhor comportamento, né? Aí cada um sabe de si, como conduzir, o que sente para fazer, mas um recurso muito seguro é a oração. Olha, Senhor, está acontecendo isso comigo nesse momento e eu preciso de orientação. A espiritualidade está sempre colocando para a gente aí que eles estão a nos ajudar. Mas será que você ainda desacredita da ajuda espiritual que cada um de nós tem? De Jesus, de Deus, de Maria, de toda uma espiritualidade cuidando de nós, nos ajudando. Pensa, meu irmão, pensa um pouco mais, se é isso que de fato acontece, se estamos aqui jogados ao léu. E aí eu trouxe aqui também uma outra fala que diz assim: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Credes que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamado, abrirá caminhos revolucionários. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Então, olha aqui de novo. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto. Então, sempre essa questão, né, da fala, de conversar, de ouvir, né, o que o outro, muitas das vezes, quer nos colocar. E um caminho muito seguro, quando nos pedem uma opinião, porque já falamos aqui em outros vídeos, do quão complexo né, darmos caminhos ao outro, porque, de fato, não entendemos a história dele. O que ele veio aqui resolver, o que ele está passando, o que ele precisa aprender, né? Mas um caminho muito seguro é sempre trazer Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Podemos sim. Uma palavra de conforto. Porque quantas vezes, meus irmãos, já me disseram mesmo, poxa, como foi bom falar com você. Eu gosto de estudar o comportamento humano. Então a gente vai lembrando, né? A própria espiritualidade ajuda-nos nesse momento de nós ajudar, porque gostamos também de ajudar. E estamos aqui nesse canal para ajudar. E aí sempre aquele pedido, né? Pedindo a você que compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal. Olha, tem são tantas pessoas em sofrimento. Quem sabe com essa história de hoje, né? E com o que nós falamos e trouxemos aqui, nós não podemos ajudar tantas pessoas que estão em confusão, que às vezes não sabem que caminho tomar, e ouve essa fala e a história dessa companheira e tudo mais, e ali vai salientando, né? Ideias, higienizando outras, para que melhores atitudes essas pessoas possam tomar. E o YouTube, à medida que tem like, comentário e compartilhamento, é assim que ele trabalha. Ele vai enviando esse material para outras pessoas. E eu sei que tem muita relevância esse material. Eu sei que pode ajudar muita gente, porque é comum nós ouvirmos isso, né? Então, nesse material precisa chegar a mais pessoas, aí eu conto
com o teu coração. Eu conto com a tua colaboração para que você possa se inscrever, compartilhar, dar teu like, né? Teu comentário e trazer a tua história. Quem sabe a gente não conta a tua história aqui para a gente ajudar o mundo. Esse mundo tão lindo, mas que ainda está doente. E possamos ser esses os canais de Jesus. Ajudar dentro da nossa pequenez, não importa. Mas quem sabe, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem muita relevância. Porque senão eu não estaria aqui. Porque eu me comprometo com a vida. Eu tenho um profundo respeito por Deus e por Jesus. E estou cada vez mais me tornando uma pessoa melhor. Por isso, a razão desse canal também, né? Fazermos parte da solução. Fazermos parte da solução desse mundo. Porque somos todos irmãos em uma humanidade. E estamos aqui para nos ajudar. E é isso. Compartilha, dá um like e se inscreve aqui. Um beijo no seu coração. E te aguardo nessa jornada aqui comigo. E muito obrigada, do fundo do meu coração, por você estar aqui comigo, por você ter me ouvido. Um beijo.